16ª aula do curso Desenvolvimento Orientado a Componentes com UML. Continuamos tratando o assunto especificação da interface de componente, agora a terceira parte. Bom, na aula anterior nós vimos, foi apresentado o nível comportamental, que nós fazemos com o diagrama de máquina de estados, para o estabelecimento do sequenciamento em que as operações de um componente podem ser executadas, tanto operações requeridas quanto fornecidas. E nessa terceira parte, nessa aula, o objetivo é apresentar um exemplo, ver um exemplo. O exemplo é o componente TTT Game Logic do jogo da velha. Então é aquele, lembrando o exemplo que nós começamos a trabalhar, seria aquele componente central que trata a lógica do componente, que interage com os componentes responsáveis pela interface com o usuário. Então, eu só quero relembrar algo que eu já falei antes. O objetivo desse assunto que nós estamos vendo agora, a especificação de interface de componente, não é aprender a produzir uma especificação, é compreender. Então, na primeira parte, nós compreendemos o nível sintático. Na segunda parte, foi a primeira apresentação do nível comportamental, que usa diagrama de máquina de estados. Agora nós vamos trabalhar com um exemplo de modelagem comportamental e seguiremos. Então, até a oitava parte, a intenção é entender, compreender a especificação. Aprender a produzir uma é assunto posterior. Muito bem. Então, o nosso exemplo, é o jogo da velha, representado aqui em cima com um deployment diagram, diagrama de utilização, onde o nosso componente é destacado com a seta azul, é esse componente central, o TTT Game Logic. Abaixo, aqui no lado esquerdo, a especificação sintática desse componente. Então, esse componente ele possui dois portos, Player 1 e Player 2, e aos dois portos estão associadas exatamente as mesmas interfaces UML. Então, nos dois portos podem ser invocados os métodos fornecidos por ele, implementados na interface de cima, Logic Interface, e ele vai invocar dos dois componentes a ele conectados os métodos, as operações previstas na interface Player Interface. Então, está ali em destaque na imagem de baixo, no lado direito, acima, interface fornecida, embaixo, interface requerida. Então, interface fornecida, os métodos que o componente implementa, que os elementos externos invocarão. Interface requerida, os métodos que o componente, as operações que o componente vai invocar dos componentes conectados a ele. No caso, as duas instâncias de TTT Player Interface. Bom, então até aqui, modelagem nível sintático, quais são os portos, quais são as operações em cada porto, ok. Agora aqui, a especificação comportamental, o diagrama de máquina de estados desse componente. Então, num primeiro momento, eu estou querendo causar um choque. Eu olho para esse negócio, alguém que olha, bom, eu fiz, eu não estranho, mas alguém que olha para esse diagrama a primeira vez, puxa, vai ter assim uma dificuldade de legibilidade, né? Puxa, o que é isso? Como é que esse troço funciona? Eu olho para essa coisa, né, não é tão claro, tão bonitinho quanto na imagem anterior, onde eu mostrei a especificação sintática, era portos, interfaces UML, operações, parecia tão claro, e eu olho para essa imagem, puxa, o que é isso? Não, na verdade, essa imagem, como eu falei na aula anterior, ela é um agregado daqueles padrões de modelagem comportamental que nós vimos. E o que eu quero fazer agora é olhar um pedaço dessa modelagem. Eu não vou trabalhar com ela inteira, senão essa aula vai ficar muito chata. Então eu quero basicamente, digamos assim, passear por uma parte dessa especificação para nós entendermos o que está colocado aí. Muito bem. Então o primeiro ponto é o seguinte, vamos lembrar que esse componente, então olhando aqui para cima,
né, ele implementa aquela interface Logic Interface, que está com a seta azul aqui em cima, e ele vai invocar de elementos externos os métodos as operações da interface de baixo. Tá, como é que começa a operação desse componente? Então agora, olhando aqui para o diagrama do lado esquerdo, nós vemos o quê? Uma seta azul aqui destaca aquele estado waiting player action, quer dizer, esperando pela ação do jogador. Então vejam, o pseudo-estado inicial leva a esse estado maiorzão aí, diz o quê? Olha, quando eu boto esse componente para executar, ele começa num estado em que ele está o quê? Waiting player action, ele está esperando a ação do jogador. Ele está lá parado esperando que o jogador faça alguma coisa. Então ele começa passivo, né? Ele está esperando alguma coisa. Então o que acontece? O que pode acontecer com esse componente? Então observem agora, nessas 5 setinhas aí colocadas, elas estão colocadas, né, aqui ao lado, então, as 5 setinhas menores, elas estão destacando exatamente as 5 transições que saem deste estado. Então, o que pode acontecer com o componente é definido por quê? Olha, ele está num estado, né, um estado é caracterizado por operações que podem ser executadas, né, então ele está nesse estado, e nesse estado, olha, eu tenho que olhar as transições que saem desse estado. Então, nessa imagem, eu estou destacando todas as transições que saem desse estado. E o que pode acontecer nesse estado? O nome que foi dado para o estado, aguardando uma ação do jogador, significa o quê? Que ele está esperando 5 possibilidades de operação fornecida por ele. Que um dos componentes conectados a ele faça uma invocação. Então, começando lá pela seta verde, seta com fundo verde, de cima de todas, se nós olharmos a rotulagem daquela transição, diz assim, player 2, que é o nome do porto, ponto select position. Então, ou seja, select position é o método de jogar. Então, o jogador ele está jogando. Qual o jogador? O jogador conectado ao porto player 2. Se nós olharmos a seta verde, estamos olhando para de cima. Agora vamos olhar a seta verde à esquerda. À esquerda, outra seta com fundo verde. Está selecionando exatamente a mesma posição, só que agora de outro porto. Então, à esquerda, setas verdes. Player 1, select position, acima. Player 2, select position. Isso significa o quê? Olha, faz toda a diferença para esse componente se quem está invocando o método select position, o método de jogar, efetuar uma jogada, é o jogador 1 ou o jogador 2. Claro. Então, na vez do jogador 1, espera-se que ele jogue. Se na vez do jogador 1 quem jogar é o jogador 2, opa, isso está errado. Não é isso que tem que acontecer, ou nesse caso haveria um tratamento de erro, no estilo do não é sua vez. Vamos olhar agora as 2 setas amarelas abaixo. As 2 setas amarelas abaixo, elas estão destacando, então, da esquerda para a direita, player 2, porto player 2, operação start match, quer dizer, iniciar partida, e seta amarela à direita, player 1, start match. O mesmo método, start match, iniciar partida. Então as setas amarelas estão destacando as 2 possibilidades de invocação do método start match, iniciar partida. Então, novamente, vai fazer toda a diferença se quem está pedindo para iniciar partida é o jogador conectado à interface player 1 ou o componente, melhor dizendo, conectado à interface player 2. Então, novamente, faz diferença. E se nós olharmos agora a seta vermelha, a seta com fundo vermelho, que está ali em destaque, inclusive circundado, player 1, o que é invocado, player 1, player 1, player 2, ponto, give up. Então, player 1, porto
porto player 1 ou porto player 2, a operação GiveUp, desistir. Então, na operação desistir, nota que na operação iniciar partida e na operação para execução de um lance, faz diferença se quem está invocando, se a invocação vem do porto player 1 ou do porto player 2. Já no método de desistir, GiveUp, né, significa o quê? Olha, player 1, player 2, ponto GiveUp, não interessa de qual porto vem. Nesse caso, eu poderia omitir a especificação dos portos. Aqui eu estou destacando, olha, pode vir do porto player 1 ou do porto player 2, dá na mesma. Se eu omitisse a especificação de porto, botasse só a operação GiveUp, eu estaria dizendo a mesma coisa, ou seja, a ação de desistir, ela será executada independentemente de quem está solicitando essa desistência. Então observa que aqui primeiro, partindo da situação inicial, quando eu coloco o componente em execução, ele vai assumir aquele estado desenhado maior aí, o estado onde ele fica aguardando a invocação de método pelos seus portos, porto player 1, porto player 2. Então ele é um componente, nesse momento ele está esperando para prestar um serviço. Ele não vai invocar nada, ele está em espera. Muito bem, vamos, para ilustrar esse exemplo, seguir um caminho. Olha, se acontecer a invocação de um método por uma dessas 5 possibilidades, o que acontece? Então vamos fazer o seguinte. Vamos pensar que nós estamos naquele estado maior, em que o componente está esperando por uma ação do usuário, e a ação que vai acontecer é aquela que está ali em destaque, vai ser, pelo porto player 1, vai ser invocado o método startMatch. Então, startMatch significa o quê? Olha, pelo porto player 1 está vindo uma solicitação de início de partida. O que acontece? Então, no primeiro circundado, o circundado de cima, logo na transição que sai do estado destacado lá com a seta azul em cima, eu estou dizendo que está sendo invocada a operação startMatch pelo porto player 1. Player 1.startMatch. Observa que como não tem nem in nem out na frente, estereótipo in, estereótipo out na frente, significa que é in. Então é uma operação fornecida, ele está recebendo esta invocação. Muito bem, o que acontece? Ali a seta azul menor abaixo diz o quê? Olha, quando essa operação é executada, eu vou para um pseudo-estado decisão. Uma decisão, eu tenho que avaliar uma situação. O que eu tenho que avaliar? Se olhar as guardas que tem nas duas transições de saída, uma guarda diz assim, olha, match occurring, quer dizer, tem uma partida ocorrendo, e a outra guarda diz o contrário, não tem uma partida ocorrendo. Então, olhando lá a transição que está destacada pela letra A, letra A diz assim, olha, aqui tem uma partida ocorrendo. Se tem uma partida ocorrendo e eu peço para iniciar uma partida, qual é o comportamento desse componente? Ele volta para aquele estado superior, ou seja, ele não faz nada. Significa o quê? Olha, se eu peço para iniciar, vem uma solicitação de início de partida pela interface player 1, mas eu já tenho uma partida ocorrendo, o comportamento desse componente é que ele vai ignorar essa solicitação. Ele volta para o seu estado inicial e ele simplesmente ignora, nada acontece. Aí se for invocado de novo, eu vou lá para a situação da condição A e vou ficar em looping aí. Ou seja, não adianta pedir para iniciar uma partida quando eu já tenho uma partida ocorrendo. O comportamento do componente vai ser ignorar essa solicitação. Bom, e na condição B? Na condição B, não há uma partida ocorrendo. Bom, não há uma partida ocorrendo, ele vai para aquele estado de baixo, circundado em vermelho. Então, aquele estado de baixo diz assim, ready to ask player 2. Ele está pronto para fazer uma solicitação para o jogador 2. Ou pelo porto player 2, melhor dizendo. Então, o que acontece? O jogador 1 fez uma solicitação de início de partida, não tem uma partida ocorrendo,
e ele está pronto para fazer uma solicitação não pelo porto que veio, player 1, mas para o outro, player 2. Significa o que ele vai fazer? Vamos ver. Então vejam, o componente saindo do estado, estando no estado destacado pela setinha azul lá embaixo, então ele está pronto para fazer uma solicitação pelo porto player 2. Que solicitação é essa? Veja lá o método circundado, a operação circundada em cima da transição, diz assim, out, então ele vai fazer uma invocação de operação requerida, out, no porto player 2, get player ID. Então, basicamente, ele vai pedir o nome do jogador. Nota, pelo porto player 1 veio uma solicitação de início de partida. Então, qual é o comportamento do componente? Ele vai pedir no outro porto, no porto player 2, o nome do jogador que está lá do outro lado. Muito bem, então ele vai fazer uma solicitação. Fazendo essa solicitação, vai ter um retorno, que é um string, que é o nome do jogador. Algo acontece lá, o componente, de alguma forma, o componente conectado lá do outro lado, de algum modo, ele tem que obter essa informação, não me interessa, eu estou pensando aqui no componente TTT Game Logic, não estou pensando no componente de interface. O que me interessa aqui é que o componente TTT Game Logic vai pedir o nome do jogador que está lá no porto player 2 e esse nome vai vir, ponto. E aí o meu componente vai para o estado player 2 information, então aquele estado circundado em vermelho. Ele vai para outro estado, player 2 information. Olha, eu já tenho a informação que eu preciso, que tinha que vir lá do porto player 2, que é o quê? O nome do jogador. Então, de player 1 veio a solicitação de início da partida e, nesse momento, eu tenho o nome de quem está lá no porto player 2. E aí? Bom, então aí, aquele estado destacado com a seta azul, eu já tenho o nome do jogador 2. O que vai acontecer agora? Olha o método que está circundado ali na transição. Out, player 1, get start player informations. Então o que acontece? Agora vai ser feita uma invocação, nota, outra operação requerida. O componente agora vai fazer uma invocação, só que agora ele vai fazer uma invocação no porto player 1, aquele porto de onde veio a solicitação de início da partida. Que é o quê? Olha, eu quero um conjunto de informações para iniciar. Qual é o conjunto de informações para iniciar? Nesse caso, eu não estou entrando no mérito agora do detalhe do projeto do componente, apenas a ordem das operações. Mas o que eu espero nessa operação é uma instância de uma classe cujos atributos têm as informações que eu preciso, que são o nome do jogador 1, o símbolo do jogador 1. Então o que acontece? Aquele jogador que pediu para iniciar uma partida, é ele quem vai escolher o símbolo, ele escolhe o dele, por eliminação o outro é o do outro jogador. Ele vai definir se ele começa a partida ou não, e é isso. Nome, se ele inicia a partida e o símbolo dele. Então isso vem num objeto. Então nota que para esse componente, para o jogador que pediu para iniciar a partida, ele quer nome, definição de quem começa, definição do símbolo. Do outro jogador ele quer apenas o nome. Então, nesse momento, quando ele faz essa invocação pelo porto player 1, ele vai para aquele estado circundado ali em vermelho. Ready to update state. Ele está pronto para atualizar o estado da partida. Por quê? Porque, olha, foi feita uma solicitação de início, ele já tem o nome dos dois jogadores, já sabe quem começa, já sabe qual é o símbolo de cada jogador. Então ele tem que fazer o quê? Ele tem que criar internamente, não me interessa como ele faz isso, ele tem que criar internamente o estado inicial da partida, onde ele já tem identificação dos jogadores, a definição de qual deles vai começar a partida, qual é o símbolo de cada um. Muito bem, e aí o que acontece? Ele está nesse estado, destacado pela setinha azul, e ele vai para aquele estado de cima, circundado em vermelho, e diz assim, Player 1 updated, quer dizer, o jogador 1 já foi atualizado. O jogador 1 já foi atualizado, o 2 não. Mas para chegar nesse estado, qual foi a operação que foi executada?
está ali circundada também em vermelho em cima da transição, out player1 ponto update player state, e vai passar como parâmetro o estado, né, que não tá representado aí. Nós já vimos a operação antes. Então ele vai fazer o quê? Olha, jogador 1, atualize o estado a partir desse estado que eu estou lhe passando. E aí espera-se que lá no componente conectado à interface player 1, o estado será atualizado. Ok? Nota, nesse momento foi feita uma invocação apenas para o player 1, o componente que está conectado à interface player 1, aquela de onde veio a solicitação de início. E aí, né, estando nesse estado, ele já atualizou o jogador 1, né, então o estado destacado com a seta azul, ele vai executar a operação circundada em vermelho. Player 2, update player state. Então, ele vai invocar a mesma operação de atualização de estado que ele invocou antes na interface player 1, vai invocar agora na interface player 2. Significa o quê? Olha, que antes eu mandei o jogador 1 atualizar o estado inicial da partida, e agora eu estou mandando o jogador 2 atualizar o estado da partida. Então as duas interfaces estão atualizadas na situação de estado inicial da partida, já definidos nomes dos jogadores, símbolos dos jogadores, quem começa a partida, e aí ele vai para onde? Ele vai para aquele estado maior circundado em vermelho, a situação inicial. Quer dizer, eu tenho uma partida iniciada e eu paro agora para esperar uma ação do jogador. Qual é a ação do jogador que eu espero com uma partida iniciada? Bom, estou esperando os lances, o sequenciamento de lances. E se alguém pedir para iniciar uma partida enquanto essa partida ainda está acontecendo? Bom, aquilo que nós vimos no início, o componente vai ignorar isso. Então observa que nós vimos uma possibilidade. Daquelas 5 possibilidades iniciais que nós vimos lá, olha o que pode acontecer com o componente quando ele está naquela situação inicial. Nós seguimos uma possibilidade, essa possibilidade foi um ciclo. Saiu do estado esperando pela solicitação do jogador e voltou para ele, e iniciou uma partida. Bom, nós podemos fazer esse mesmo processo e nós vamos identificar todas as sequências de operação. Esse componente em particular, ele trabalha de forma cíclica. Então, as 5 possibilidades iniciais que nós vimos lá, ele me leva a ciclos, a um conjunto de ciclos de operação. Ele é um componente que opera ciclicamente. Não necessariamente precisaria ser, mas esse é. Então, para esse componente específico, aí está colocado, olha, nós temos ciclos de operações. Eu estou colocando aí 4, na verdade são 14, se for olhar lá no livro eu descrevo todos, mas nós vimos exatamente essas duas situações que estão colocadas no início. O primeiro, olha, um ciclo possível é o quê? Eu parto da situação inicial, executo player1.startMatch, quer dizer, a operação startMatch vinda no porto player1 e acabou. Acabou o ciclo. É aquela situação em que eu peço para iniciar uma partida já tendo uma partida em execução. Quer dizer, eu volto para a mesma situação. Nada acontece na prática. Aí, item 2, ciclo 2. Ciclo 2 é o que? Exatamente esse que nós acabamos de ver. Quer dizer, vem uma invocação de start match no porto player 1, e aí o que acontece? Olha, out, player 2, get player ID, olha, veio uma solicitação de início no porto player 1, porto player 2, nome do jogador, seguida, player 1, informações de início, nome, quem inicia, símbolo. Depois, olha, player 1, atualize estado, player 2, atualize estado. E aí acabou, volta para a situação inicial. A situação ali, o 3, por exemplo. Player 1.giveUp acabou. É o quê? Uma solicitação de desistência. Uma solicitação de desistência significa o quê? Olha, eu estou pedindo para desistir, encerrar uma partida. Mas não tem nenhuma partida acontecendo. Então o que acontece? Volta para aquela situação e deu. Nada acontece, não há o que fazer. 4. Player 1.giveUp. Opa, aí é a situação em que eu estou pedindo para iniciar executar o método
give up, o método de desistência, só que tem uma partida iniciada. Aí o que acontece se isso vem pelo player 1, o que acontece se vem pelo player 2, nós já sabemos que a desistência é indiferente, vindo pelo player 1, vindo pelo player 2, vai ser exatamente a mesma. Só que nesse caso a gente está separando, cada possibilidade, então o total desse componente são 14 possibilidades. Então observa que esse componente ele me gerou uma certa complexidade. Puxa, a coisa não é exatamente simples. E o componente não é tão complexo assim. Então, essa coisa da complexidade da modelagem comportamental, quer dizer, a complexidade do diagrama de máquina de estados que eu vou ler, que eu vou olhar, e eu mostrei primeiro no início, olha o diagrama de máquina de estados, sem nenhum destaque. Então, no primeiro momento, a coisa assim meio choque, né? Puxa, que coisa aparentemente ilegível. Quer dizer, isso não tem a ver com a complexidade do componente, isso não tem a ver com a quantidade de operações requeridas e fornecidas do componente. Quer dizer, eu posso ter um componente com muitas operações e com um diagrama de máquina de estados com um estado só dizendo, olha, qualquer coisa, a qualquer momento, muito simples. E eu posso ter um componente que não tem tantas operações assim, que é o caso desse nosso, não é uma quantidade tão grande assim, e tem uma modelagem comportamental um tanto quanto complexa. Por quê? Porque, olha, a ordem de execução dos métodos tem que ser essa. Não deve ser um sequenciamento diferente. O componente deve operar desse jeito aí colocado. Muito bem. Então, a ideia é que nós vamos aprender mais tarde como produzir o diagrama de máquina de estados. É um passo a passo muito simples, digamos assim. Ninguém se assuste ao ver aquele diagrama de máquina de estados que nós mostramos. E eu mostro ele assim, para ser chocante mesmo, para olha, puxa, que coisa complexa. Mas nós vamos ver que é bastante simples. E a partir dele, nós podemos obter essa informação que está aí colocada, quer dizer, todos os percursos possíveis, todas as formas possíveis do meu componente operar. Mais tarde, nós vamos precisar disso para saber, peraí, mas quando eu pegar esse meu componente e conectar a outro componente que tem a sua própria máquina de estados, como é que o conjunto vai operar? Então nós vamos ter a descrição das operações de um componente e de outro, dessa maneira, e nós precisamos, a partir disso aí, observar como seria a operação dos componentes conectados. Solto, ele espera operar desse jeito. E a hora que eu conecto com outro, será que tudo vai funcionar dessa maneira? Será que eu vou ter problema? É exatamente isso que nós queremos ver mais adiante. Mas isso vai ser assunto para a nossa próxima aula. Essa aula nós encerramos por aqui. Então essa aula foi voltada apenas a pegar um exemplo e ler esse exemplo, entender esse exemplo, ver a máquina de estados e compreendê-la. Então ficamos por aqui.